testes de personalidade funcionam? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles 3 recadinhos rápidos da paróquia, tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Tá bom? Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. E às vezes até não conhece o podcast, né? A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Altair, hoje temos perguntas de ouvintes. Algumas antigas e outras mais recentes. E tem a ver com personalidade, Altair. Dos ouvintes? Dos ouvintes, as nossas, né? Então. De todo mundo. Na verdade, Altair, a gente recebeu várias perguntas, né, que circundam esse assunto dos testes de personalidade. Pois é. Né? Tem uma pergunta aqui que eu vou usar como o ponto de partida, né? Porque ele menciona talvez o teste de personalidade mais utilizado Na internet. Na internet e até em processos de seleção de empresa. Né? Eu mesmo já apliquei isso em processos de coaching, coisas assim, sabe? E coisa recente, tá? Assim, Isso. Não é coisa antiga não, tá? O e-mail veio do Luiz Dombrowski. Ele diz o seguinte: olá, Ken e Altair, tenho 21 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Tuiuti do Paraná e sou da região metropolitana de Curitiba. Um abraço para Curitiba. Aí, abraço. Conheci o podcast através de uma amiga. Um beijo, Mari. Ele aproveita para mandar um beijo para amiga dele. E rapidamente me tornei fã de vocês. Cheguei a ouvir cerca de 80 episódios em 2 semanas. E gostaria de contribuir com um possível tema. Eu fiz um binge. Pois é, um baita binge. Né? Do Naruhodo. E aí tem aqui o seguinte: o que vocês têm a dizer sobre o MBTI? Né? Ou em inglês também conhecido como Myers-Briggs Type Indicator. Né? Seria ele apenas mais um desses testes de personalidade sem utilidade que encontramos por aí? Ou ele pode, pelo menos até certo ponto, ser levado a sério? O que a psicologia e a ciência têm a dizer sobre ele? Né? Então, esse é o ponto de partida, né, Altair? O tal do MBTI, que é um teste conhecido, tá? E que foi durante algum tempo bastante popularizado. Tem muita gente que se define pelas siglas. Exatamente. Então, às vezes você pode ter algum conhecido ou você mesmo que fala, a pessoa nem fala o nome dela, fala, eu sou um INFJ. Isso. E aí você tem que... Eu sou um NTP. Isso, algo assim, né? Verdade. Aliás, o Thales Cabral, que tem 25 anos e é jornalista de Belo Horizonte, que também parabeniza o nosso trabalho, ele também manda uma dúvida relacionada a isso, que ele chama de 16 personalidades, né? São as 16 combinações possíveis de tipos, né? Das tipologias do MBTI. Ele nem menciona o MBTI, mas ele está se referindo a isso certamente, porque ele mandou alguns links aqui. E aí, fora do MBTI, a gente tem agora ainda outros testes, né? De avaliação. Pretensamente também de personalidade ou de traços de personalidade. Um deles é o Eneagrama, né? O Ricardo Wolff menciona aqui o Eneagrama e também pergunta o quanto isso é as tais das 9 personalidades, né? Representadas no Eneagrama, se esses perfis também têm alguma validação, tá? E o Renato Uchoa fala do tal teste palográfico, né? Que são aqueles testes baseados em riscos, em traços, né? Isso. E que esses traços são analisados também para se chegar em personalidades, né? Ou em perfis de personalidade, né? Um teste de personalidade. Também ele pergunta sobre isso, né? O quanto isso é válido. O Renato Uchoa Brandão,
que é de Paraíso do Tocantins. Tá? Muita coisa, né? Muita coisa, tá? Então vamos falar de MBTI, vamos falar do Enneagrama, vamos falar do teste palográfico, né? Acho que o MBTI é o nosso ponto de partida. Isso. Tá? E depois a gente comenta sobre os outros. Altair, a MBTI é bullshit, como diz o Adam Ruins Everything, né? Assim, tem um episódio do Adam Ruins Everything, né? Que é comediante, que faz vídeos tentando desmistificar coisas, né? E ele fala que ele afirma, e não é só ele, tá? Tem vários vídeos que afirmam que why MBTI is BS, né? Por que MBTI é bullshitagem? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Então, vamos começar falando do MBTI. O grande problema inicial, assim, falar que um teste não funciona não significa nada, desde que você entenda as premissas pelos quais o teste foi criado. Na verdade, o objetivo desse podcast é mostrar, desse episódio específico, é mostrar uma coisa muito importante, que é o seguinte: o MBTI funciona? Não, tá? Não. Ponto. Mas essa é a resposta curta. Mas a questão não é pra você acreditar em mim e usar como argumento de autoridade, que isso aí não serve pra nada, né? E se entender o que está por trás disso, né? O que é personalidade, as teorias de personalidade, né? Isso. Então, assim, você tem as definições de personalidade, aí você tem teorias que foram criadas para tentar entender o que é personalidade e testes para avaliar atributos com base nessas teorias. O que aconteceu ao longo do tempo é que a teoria por trás do MBTI deixou de fazer sentido. Logo, o teste cai junto. Certo. Entendeu? Não é falar só que o teste é bullshit, entendeu? Isso não agrega em nada. Isso só gera insatisfação e briga das pessoas. Isso não faz nenhum sentido. A questão é que a teoria por trás do MBTI e do Enneagrama deixou de fazer sentido. Assim, não é que no passado existiam evidências e hoje não existem mais. Existem evidências de testes melhores, atuais, de personalidade. E o MBTI, o Enneagrama e alguns outros testes que se baseiam na premissa de que existem tipos psicológicos, começaram por conta de metodologias analíticas mais robustas hoje em dia, esses testes começaram a pecar em duas coisas, que é base da psicometria, que é o conceito de validade e o conceito de confiabilidade. Tá? O MBTI, o Enneagrama e testes similares pecam nesses dois níveis. Tá? O que são essas duas coisas? Então, o que é confiabilidade? É o mesmo que numa fábrica. Quando você diz que uma máquina que produz peças é confiável, quer dizer que ao longo do tempo ela produz peças sempre parecidas, com o mínimo de erro possível. Quando um teste é confiável, ele tem alto índice de confiabilidade, se eu aplicar em você hoje e aplicar depois de 6 meses, o resultado tem que ser parecido, tá? O MBTI não gera resultados consistentes. Então, tem um artigo, por exemplo, acho que é de 2006, que ele aplicou... O MBTI, para quem não conhece, é uma lista de perguntas e você tem que escolher opções. São escolhas forçadas. E aí, com base nessas escolhas forçadas, você cai em um dos 16 tipos. São 90 e poucas questões, isso, né? Assim. Tem uma versão com 80 e tem uma versão com 96, né? Quando a validação foi nos Estados Unidos e na Europa. Mas aí é escolhas forçadas e no final você soma os pontos e tem uma classificação. Eles aplicaram o teste num conjunto de pessoas. Depois de 5 semanas, eles aplicaram de novo. E 50% das pessoas foram classificadas em outro tipo. Ou seja, não tem confiabilidade. A mesma pessoa respondeu o mesmo questionário e numa diferença de 5 semanas ele já mudou de tipo. Então, isso mostra que, assim, não é que a personalidade dela mudou, é que o teste não tem tanta confiabilidade quanto deveria. Sim. Tá? Outra coisa é a validade. Validade de um teste é se o teste consegue medir aquilo que você espera que ele meça. Tá? É uma coisa bem direta. Quando eu pego uma régua, por que uma régua é uma régua escolar? Por que uma régua escolar é uma régua válida para medir comprimento? É meio óbvio, né? Porque ela serve para isso. Mas um teste psicológico que avalia um atributo interno não é tão óbvio, a validade. Então, será que um teste de inteligência de fato mede inteligência? Isso não é uma questão trivial. A questão é que o MBTI, ele peca um pouco na questão da validade, porque os estudos que foram feitos mostram que o MBTI se correlaciona com outros testes que também avaliam personalidade, mas não se correlaciona muito fortemente. No entanto, quando você compara com o comportamento das pessoas, ele não se correlaciona. Então ele se correlaciona com outros testes, mas não tanto com o comportamento. Então essa é a justificativa assim, formal, curta,
do porquê o MBTI, Enneagrama e outros testes não funcionam do ponto de vista prático, matemático, da certo. conta. Tá? Mas só isso não é o suficiente. A gente tem que ir na teoria. Certo. Tá? Então, não é só uma questão da qualidade do instrumento, diz respeito à teoria de onde o MBTI foi gerado. Tá? Então, por uma razão qualquer, o MBTI começou a ficar muito famoso na internet, principalmente por causa do Facebook. Por quê? Sim. No Facebook... É o mundo dos testes, né? Então, mas prolifera aqui, todo mundo já deve ter feito isso, prolifera assim na sua timeline testes tipo, que tipo de sorvete você é? Isso. Que tipo de herói... Que personagem do Game of Thrones você é? Isso, é. Né? Que tipo de personagem da Marvel você é? E Sei quiz lá. também, né? Isso, Vários quizzes. esses né? quizzes. Tem tudo uma pegada de entretenimento. Né? Mas na verdade a premissa por trás disso é que existem tipos de personalidade. Entendeu? Que tipo de filósofo descreve você? Sim. Parte dessa premissa, que é errada, de que existem tipos de personalidade. Certo. Tá? Então, todos esses testes são bobagem. A questão, o MBTI, ele fez o sentido. Ele foi um teste sério. Só Porque uma época em que os tipos de personalidade eram uma coisa aceitável. Era uma isso? teoria que fazia sentido, tinha alguma corroboração na época, por conta de limitações metodológicas que hoje foram superadas, e aí a teoria não faz mais sentido. Certo. Tá? Então, eu quero deixar muito claro. O MBTI, ele não funciona porque as Caiu. teorias de motivação evoluíram. Tá? As teorias de personalidade evoluíram. A teoria que está por trás do MBTI caiu, aí cai o MBTI junto. Isso, não é para você comparar, por exemplo, com o horóscopo. Que não, ele parte de premissas não testáveis, tá? O MBTI, ele teve uma base científica a partir do momento que as hipóteses por trás de que existiam tipos psicológicos ou tipos de personalidade faziam sentido, tá? Então, o MBTI não é horóscopo. Mas já que você tocou no assunto do horóscopo, eu li aqui sobre o efeito Forer. Então... Né? O Forer Effect. Né? O Forer Effect não é uma coisa que acaba acontecendo tanto num teste de personalidade quanto... num horóscopo? Exato. Numa análise astrológica? Então, porque se você analisar os 16 tipos do MBTI, tá bom, eu vou explicar ele melhor. Tá? Qual que é a premissa por trás da criação do MBTI? Depois a gente volta no Forer Effect. Então, você tem basicamente 3 linhas, 3 áreas, 3 grandes teorias de personalidade. Vou resumir bastante. Os meus colegas psicólogos que me desculpem, mas eu vou optar pela didática. A gente vai ter que resumir aqui. Então. Tem as teorias que tratam que existem tipos psicológicos que são intrínsecos ao indivíduo. Então, você nasce com esses tipos psicológicos, tá? Você tem outras teorias que falam de traços psicológicos, né? Que aí é uma coisa mais discreta. Quando você fala de tipo, ou você é uma coisa ou você é outra. Sim. Sabe? São coisas excludentes. Coisas assim, mais né? discretas, né? Meio definitivas, assim, né? Isso, tem você é isso. Ou você se tornou isso, mas uma vez que você se torna, não muda mais. Sim. Tá? Quando você fala de traço de personalidade, você fala de um score contínuo. Então você tem vários traços, cada um com uma quantidade diferente. É como um equalizador de som. Certo. Sabe? Tem todos esses traços, cada um numa quantidade diferente. Isso é uma outra vertente. E tem uma terceira que é uma visão mais comportamental da personalidade. Que eu não consigo... Se eu olho pra sua... Eu não tenho como olhar a sua mente. Eu só sei que sua mente existe no momento que você se comporta. Sim. Então eu consigo medir comportamento. Isso. E aí eu tenho uma visão mais comportamental da personalidade. Então, são essas 3 grandes vertentes. Certo. Tá? O MBTI se baseia na premissa do tipo de personalidade. Então, o MBTI, o Myers-Briggs, são 2 mulheres, né? A Katharine Briggs e a filha dela, a Isabel Myers, que foram nos anos 40, desenvolveram esse teste. E elas não tinham uma formação formal em psicologia, tá? Mas elas tinham um interesse e uma observação muito interessante. Elas eram entusiastas de Jung, não é isso? Mas não eram psicólogas. Não do Jung. Não do Jung. Porque eles viveram mais ou menos na mesma época. O Jung era mais velho. Tá. Na verdade, ela descobriu a teoria do Jung depois de começar as formulações dela. Entendeu? Tá. Então, eles eram coevos, né? Então, eu pensava umas coisas, encontrei esse overlap, cara. assim. Isso, encontrei ele, fez sentido, e aí juntou, tá? Mas a Katharine Briggs e a filha, elas estudavam 4 formas de expressão do comportamento. Então, que são os 4 pilares, né, do MBTI. Sim. O primeiro é a questão da extroversão e da introversão. Então, existem pessoas que são introvertidas versus as extrovertidas. Então, pessoas que são interessadas no mundo e pessoas que são interessadas mais nelas mesmas, tá? O segundo ponto interessante da teoria delas, ela perguntava para as pessoas, né? Se as pessoas preferem acreditar no seu senso ou acreditar na sua intuição.
Tá? Ela fazia perguntas para as pessoas para ter... O que você prefere? Acreditar no seu senso lógico ou na sua intuição? Né? Para tentar saber se pessoas se discriminavam por isso. Sim. Outros tipos de pergunta que ela fazia. Você prefere enxergar o mundo do ponto de vista do pensamento, que é a razão lógica, ou do ponto de vista do sentimento? Tá? Que é a questão da subjetividade. Sim. E o quarto nível, você prefere julgar as coisas por meio de parâmetros ou você prefere tecer conclusões por meio de percepções das coisas? Então, essas palavras são importantes. Então, extroversão, introversão, crença e intuição, né? Acreditar ou intuição, pensamento e sentimento, julgamento e percepção. Sim. Então ela tentava buscar palavras que expressavam meio que âncoras diferentes de traços que ela achava que eram básicos dos indivíduos. Tá? Faz muito sentido você pensar assim na época, né? Quase 100 anos atrás, 80 anos atrás. Faz muito sentido. Talvez a coisa que, quando conheci a teoria, me chamou a atenção é essa falta de flexibilidade, né? Essa dicotomia, esse olhar dicotômico, né? É isso. Quase maniqueísta. Assim. Se você é uma coisa, você não é outra. Isso, o princípio assim, da crítica ao MBTI é esse, inicialmente. Quando ela encontrou o Jung e viu a teoria dos tipos psicológicos, tem um livro do Jung, é interessante, leia, é interessante, chama Tipos Psicológicos, que o Jung colocava que existiam tipos, que eles eram fixos, relativamente fixos, e na época fez muito sentido. A psicanálise estava crescendo e teve popularidade. Na época você não tinha como comprovar mais ou menos essa assertiva. Mas uma coisa importante que o Jung fez e que a Myers e a Briggs passaram um pouco por cima, as evidências do Jung eram baseadas em casos clínicos de pacientes graves e adultos. Tá? Personalidade é uma coisa que se desenvolve ao longo da infância. Claro. Então, e a Myers e Briggs também se preocupavam com os adultos, achavam que a personalidade é algo dos adultos. Tá? Mas como que acontece na criança? Elas nunca testaram adequadamente isso. Então, isso também é um outro ponto de crítica. Tá? Então, a teoria delas vem da teoria dos tipos psicológicos do Jung. Certo. Tá? E aí, se você pega esses 4 níveis de explicação que eu falei, né? E pega essas âncoras, essas dicotomias, você vai gerar os 16 tem a combinação tipos. dos 16, né? Isso. O 4 elevado a 2 aí. Isso. E aí vai ter as 16 siglas. Então, por exemplo, quando você faz o MBTI, você descobre, parabéns, eu sou um ISTJ. Logo, eu sou uma pessoa sistemática, factual, organizada, lógica, detalhista, estável, concreta e eficiente. São as palavras que refletem isso. Sim. Né? Então, vem dessas âncoras que você tem. E aí a gente junta com o efeito... Forer. O efeito Forer, que é o seguinte, vamos pensar de um jeito bem visual. Quando você olha para o céu, por exemplo, e vê uma nuvem, às vezes a nuvem parece muito com um elefante, com um cachorro, com alguma coisa, né? Ou às vezes você olha um pão queimado e parece a Virgem Maria. Isso. Que tá ali no pão. Ou aquele que vê Jesus em todo lugar, né? Isso, vira e mexe e sai na TV, né? Que você vê na casca da laranja, você vê numa Jesus árvore. na torrada. Jesus na torrada é um clássico. Não, teve uma recentemente que acho que era uma foto da Graciane Barbosa que tinha a Dilma no joelho, sabe? Isso é chamado pareidolia, tá? É um fenômeno perceptual, pareidolia, que você vê sentido em formas. Sim. Né? Claro que o joelho dela... Formas que são aleatórias, né? São formas aleatórias, mas ficam familiares, dada a sua memória. Sim. Tá? Isso acontece também não só do ponto de vista visual, mas acontece com som. Então, sons são familiares por pareidolia, mas acontece também com ideias, né? Textos e significados. E nisso é muito igual ao horóscopo. Então, por quê? O texto do horóscopo é vago e você se sente compreendido por ele. Claro, porque são definições relativamente genéricas que fazem caber muita coisa e aí você encontra o sentido. Isso, você usa isso, você completa, o seu cérebro completa, né? O MBTI, ele gera isso um pouco também, né? Porque são genéricos, né? Isso. As definições de cada um dos 16 tipos são bastante genéricas. Não, então, também. mas elas se baseiam na premissa que existem tipos e esses tipos são definidos por palavras. Sim. Por isso que é diferente do horóscopo, é muito mais robusto que o horóscopo. Tá? Então, por que, agora o ponto, né? Por que a ideia de tipo de personalidade caiu? Por quê? O MBTI caiu porque ele tem problemas psicométricos de validade e precisão, como eu mencionei, mas a teoria por trás do tipo psicológico começou a cair em desuso nos anos 60, né? Porque as técnicas estatísticas de avaliação psicométrica melhoraram, a primeira grande evolução foi para isso, graças ao Spearman. Veja o nosso episódio sobre o que é inteligência, né? E aí eles começaram a perceber que a escala, o MBTI, ele não era constante ao longo do tempo.
E começou a ter críticas à teoria do Jung, porque o MBTI começou a ficar popular. Hoje em dia você ganha-se milhões com o MBTI em avaliação de empresa, de RH e tal. Virou uma empresa de mesmo. Coaching, isso. né? Tem uma indústria aí. E as pessoas também, ficou muito grande, né? E aí começou-se a criticar, será que existe tipo de personalidade mesmo? E aí foram ver a teoria do Jung, viram que a teoria do Jung, ela é baseada em casos clínicos e num ambiente de setting clínico. É uma teoria psicanalítica. Então, quando você faz a transposição para fora da clínica, transformando essas premissas em um questionário e ainda aplicando de forma massificada, perde o grau da evidência. Sim. Sim, ponto. Perde o grau da evidência. Mas aí, nos anos 60, tudo bem, mas isso não tem validade, mas que outra teoria teria? Né? Aí a gente vai pro outro tipo grande de linhas de teoria de personalidade, que é o tipo de a teoria dos traços de personalidade. A ideia de traço de personalidade vem do século XIX, vem antes do MBTI, com o grande Francis Galton, pai da psicometria, de boa parte da estatística aplicada, Francis Galton. Antes de você entrar na questão de traços, então, só para fechar a questão dos tipos, o I do MBTI. Tem um vídeo da Vox, né, que provavelmente a gente vai colocar no post aqui que fala um pouco dessas evidências científicas que você mencionou e que finaliza o vídeo dizendo que, então, se você for aplicar o teste do MBTI, aplique como entretenimento. Assim como você gosta de fazer também os outros testes do BuzzFeed, assim, né? Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu discordo. Porque você, ali, no fundo, as pessoas acreditam. Entendeu? Você gera desinformação. Você está dizendo que mesmo como brincadeira é perigoso. Ele é perigoso porque a pessoa se define por isso e ao mesmo tempo se limita por isso. É a mesma coisa do horóscopo. Eu sou introvertido porque eu sou de Gêmeos, sabe? Você usa isso como motivo para não agir sobre a sua vida, entendeu? Isso te tira um pouco de autonomia, sabe? Você pode falar, por exemplo, eu me acho igual o Batman. Aí tudo bem. Aí você se identifica com um personagem, de uma característica, você acha que tem a ver com as histórias, você se identifica com isso. Tudo bem. A zoeira tá mais explícita, é isso? Aí é mais claro, porque porque aí tem um espaço de jogo. Certo. Quando eu falo, por exemplo, eu me acho parecido com o Batman, e quem fala, ele se acha parecido com o Batman, as representações que a gente cria desse personagem são diferentes. Então tem um jogo aí. Mas quando você pega o resultado de uma definição de teste que não é válida, você se perde, você fica alienado naquilo. E eu discordo. Eu realmente discordo, eu acho que não deve. Tá? Vamos pros traços. Então. Eu sou contra essas coisas de BuzzFeed, eu acho tudo perda de tempo. De verdade. Mas enfim, da onde que saiu a solução, entre aspas, né, quando o MBTI perdeu a força? Isso já tem 30 anos que ele perdeu a força de verdade. Né? E ele continua sendo usado ainda. Aos milhares. Assim. Então, voltando nessa discussão da confiabilidade, da validade, eles viram assim que o tipo psicológico muda ao longo do tempo, né? Se você faz o teste de novo, pode dar um tipo diferente. E aí eles fizeram uma pequena modificação nos estudos. Eles colocaram, ao invés de você escolher se você é extrovertido ou introvertido, por exemplo, que é a escolha forçada, eles colocaram uma escala. Então, o quão introvertido você é e o quão extrovertido você é, de 0 a 10. Aquele pensamento de equalizador. Né? Isso. E aí eles viram que a confiabilidade da escala melhora. Sim. Então, faz sentido. Se ao invés de dizer que, por exemplo, você é extrovertido, ao invés de falar isso, eu falar que você é 70% extrovertido, dá um grau de confiabilidade maior. Claro. Né? Claro. Só que menos maniqueísta, né? Isso. E isso deu gancho para as escalas que avaliam traço. Certo. Né? Então, Francis Galton, ele propôs uma teoria de personalidade da taxonomia de traços de personalidade. Então, a gente tem... do mesmo jeito quando você avalia um organismo, para saber se ele é de uma espécie ou de outra, tem uma taxonomia. Tem uma taxonomia das funções mentais, que ele achava, que era a personalidade. E ele colocava uma hipótese, né, uma teoria, que é a hipótese léxica. Essa teoria é muito importante, porque a grande crítica aos modelos de traço vem daí. Né? O que é a teoria da hipótese léxica? Que a personalidade, ela pode ser expressa por palavras. Então tem uma conexão entre a linguagem de uma cultura e a personalidade. Tá? É muito rica essa teoria, aliás, porque tem muita gente que tenta estudar a personalidade de um povo pela maneira como as pessoas usam as palavras. Né? Tem muitas críticas também, mas tem um jogo legal que a gente pode fazer outro episódio disso. Então, a primeira grande premissa: você consegue capturar características de personalidade pela linguagem, e com traços de personalidade muito fortes podem ser expressos por palavras únicas.
Certo. Tá? Então, quando você fala extroversão, é uma palavra que refere a um traço de personalidade muito básico. Tá? Ou um dos tipos que ele coloca, que é o neuroticismo. Neuroticismo é uma palavra que agrega um traço de personalidade. Tá? E aí, a grande teoria de personalidade de traço é que eles chamam de Big Five. Tá? Que são 5 grandes traços de personalidade. Então, por exemplo, uma é a conscienciosidade. Tá? O nome é esquisito, mas é basicamente a autodisciplina. O quanto que você é disciplinado com as suas tarefas, com as suas funções. Né? Então, por exemplo, frases que se referem a isso. Estou sempre preparado. Se você concorda, aí eu te dou uma escala para falar sobre isso. O grau de concordância. Se você tem um alto grau de concordância. E não sim ou não. Né? Isso, presta atenção nos detalhes. Isso se refere a essa escala de autodisciplina ou conscienciosidade. Né? Sigo bem em regras. Né? Esse é um nível, um certo traço. Outro traço é a extroversão. Né? Então, como você conversa com o mundo, o seu compromisso com os outros, né? Com o mundo. Então, por exemplo, eu sempre tomo a iniciativa quando vou conversar com alguém. Isso é uma frase. Eu gosto muito e falo muito nas festas. Eu me sinto muito confortável entre as pessoas. São traços dessa característica. Agradabilidade, que é a preocupação com a harmonia social. Né? Então, sou interessado nas pessoas, me coloco no lugar dos outros, fico pensando se os outros estão bem ou não. Então, é esse traço. Então, essa é uma visão mais contemporânea. Isso. É uma visão bem mais contemporânea. Gradação de traços de personalidade. E ele parte da premissa de que você pode mudar essa gradação ao longo do tempo? Então, aí é o ponto. Que é uma outra coisa que invalida o MBTI também. O MBTI e a teoria do Jung foram criados no pensamento do adulto. Sim. Né? Pensando nisso, então, se você tem uma personalidade como adulto, você deve ter uma personalidade similar quando você é criança. A gente vê isso em recém-nascido, em bebês pequenos. Claro. Tem os bebês que são mais reativos, os que são menos. Você vê isso em bicho. Né? Você pega os bichinhos, tem cachorro que é mais ativo, menos, enfim, mesmo da mesma espécie, da mesma raça, enfim. Né? Mas será que isso é personalidade? Por quê? Aí eu volto na definição do traço de personalidade. Uma característica dos traços de personalidade é que eles são culturalmente determinados. Tá? Isso a teoria do Big Five aborda. Tá? Falta uma dimensão do Big Five, que é a abertura a novas experiências. Certo. Tá? Então, eu sou muito rápido em entender coisas, eu tenho muitas boas ideias, eu tenho imaginação. Então, são esses os 5 níveis, tá? Os 5 grandes traços. A teoria do Big Five fala que existem variações entre as culturas na expressão desses traços. Tá? Isso é uma coisa mais robusta em relação ao MBTI. E essa teoria de traços de personalidade, ela discrimina, que é muito importante, personalidade de temperamento. É que a gente usa como se fosse indissociado, né? Sim. Mas em psicologia é super importante. Então, personalidade é algo culturalmente determinado. Tem uma base biológica, obviamente, mas a construção da expressão da personalidade é cultural. O efeito de fora para dentro do indivíduo é forte. Você tem uma base biológica, mas a maneira como você percebe sua personalidade e expressa ela é definida culturalmente. Certo. Pela língua, principalmente. Tá? Pela língua, pela interação entre as pessoas e tal. Se você entende isso, que a personalidade é construída biologicamente, você não nasce com ela. Você nasce só com essa base biológica, que depois vai se tornar uma personalidade. Você molda de acordo com o contexto que você está inserido. Isso. Então, essa base biológica é o temperamento. Então, crianças pequenas têm temperamento, não têm personalidade. Aquilo que é inato é o temperamento. Isso, que tem um substrato biológico mais forte. A personalidade é uma manifestação que tem a ver com o contexto. Isso, com a relação entre o indivíduo e o meio. Né? Então, crianças pequenas têm temperamento, não têm personalidade. Isso vai sendo construído. Certo. Tá? E depende de aprendizagem. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante ou uma loja, aí tem a desgraça de uma criança fazendo birra. Aí você vai falar, não, a personalidade dessa criança é horrível. Não, é o temperamento dela que ela é horrível. Certo. Entendeu? Com educação, se você treinar a criança, ela vai melhorar isso, espero, né? Na hora de manifestar a personalidade dela. Isso. Ela pode ser uma criança mais irritadiça, por exemplo, ter um temperamento irritadiço. Certo. Mas isso não quer dizer que ela vai virar um adulto zoado. Tudo depende do processo educacional e de criação. Tá? Então, essa diferença de temperamento e personalidade só é possível com base nas teorias de traço de personalidade. Certo. Tá? Eu li uma vez, Altair, que um dos fatores, né, desses Big Five, que é o neuroticismo, né,
que ele tem uma relação com uma propensão que uma pessoa, por exemplo, um profissional tem de ter um burnout, né? De ter um piripaque no trabalho, alguma coisa assim. Isso. Né? Minha pergunta não é nem sobre isso. A minha pergunta é o quanto isso tem a ver com uma variação dessa personalidade ao longo do tempo. Ou seja, ele pode estar com um nível de neuroticismo mais avançado ou mais alto em determinada época da carreira dele e, portanto, está mais propenso a burnout? Ou ele tem esse nível de neuroticismo meio fixo a partir do momento que ele já é adulto? Assim? Boa pergunta. Então, só definindo o neuroticismo, é a tendência do indivíduo a experienciar sensações negativas. Então, diz respeito a, tipo, eu fico irritado fácil, se eu concordo muito com essa frase, fico chateado facilmente, me preocupo com as coisas, né? Esse tipo de assertiva. Tem uma associação entre neuroticismo e burnout, por exemplo, mas se você pensar que a personalidade é uma junção dessas características inatas biológicas com a educação, com a interação com o meio, pode ser que os indivíduos que têm um valor de neuroticismo basal mais alto, frente a mais estresse, numa mesma, podem dar pau antes. Certo. Sabe? Então, em avaliação, sei lá, em profissões que exigem muito... resultado, um estresse muito alto. Um nível de estresse maior. Talvez ela sofra um pouco mais com isso. Só que aí o problema não está na pessoa, está na posição, está na vaga. A questão é criar condições para que não existam essas vagas. Porque eu já tive, por exemplo, colegas que tiveram burnout num lugar, numa cultura mais de pressão, e que nem chegaram perto disso em outros lugares, assim. Isso, né? em que outras pessoas teriam um burnout. Isso, exato. Então, daí o importante da avaliação da personalidade. Para você tentar encontrar uma situação em que as competências e as potencialidades da pessoa encaixam com a posição. E geralmente as pessoas não têm boa percepção disso. Tá? Outros argumentos a favor do Big Five. Ele é visto nas crianças, então você consegue ver o desenvolvimento desses 5 atributos no desenvolvimento infantil, né? Você consegue ver ele em outros animais. Então tem questionários, entre aspas, de Big Five, na verdade é Big Three, para macaco. Né? Você observa o macaco, vê os comportamentos dele, você consegue tentar avaliar, principalmente o neuroticismo, é algo que é bem prevalente em várias espécies. Tem estudo com peixe. Você sabia que dá pra ver personalidade em peixe? Olha só que maravilha. Você coloca, por exemplo, um peixe dominante e imagina um peixe de uma espécie que é muito maior do que... Eu tenho 2 espécies de peixe, um muito grande e um muito pequeno. Certo. Aí eu pego um peixe grande, coloco no aquário e tem vários pequenos. Aí eu pego um pequeno e coloco junto com ele. Certo. Tem peixes que vão tentar explorar, tem peixes que vão fugir. Né? E aí eu vou separando os fujões dos que enfrentam. Tem aqueles que só ficam olhando, tem os que enfrentam, tem os que fogem. E aí você vai separando. Certo. E tem estudo de marcação genética, por exemplo, em peixes que são mais bold, né? Que são os mais introvertidos, mais extrovertidos. Aí começam a fazer cruzamentos entre eles para gerar indivíduos mais tímidos ainda e tal, para avaliar as características de temperamento. Certo. Né? Isso é essa base biológica do temperamento. Tá? Mas o Big Five também não é a salvação da lavoura. Tem críticas a ele. Qual é a crítica a ele? Não é a crítica psicométrica, mas é a crítica à teoria do Galton. Tá. Será que a personalidade é de fato expressa em palavras? Será que essa teoria... Ele parte da premissa da linguística, sim, né? Isso, da hipótese léxica. Sim. Será que sim? Tem uma galera da linguística que fala que não existe, tipo, não, você não constrói a realidade com base na linguagem. E aí, se essa teoria cair, cai o Big Five também. Sim. Então, aí tem a terceira linha. Porque ele ignora um pouco ele acaba deixando em segundo plano questões não verbais, por exemplo. Por exemplo. Então, tem as críticas, entendeu? Só que as críticas ao Big Five são razoáveis. Pode ser que ele caia mais pra frente? Pode. Pode ser que a gente faça um programa daqui a 10 anos mostrando que o Big Five não funciona. Assim como o MBTI não funciona. Tá? Mas é hoje o que temos de mais acurado. Tá certo. E aí... Uma última coisa do Big Five, que é essa terceira linha, né? Faltou falar da terceira, que aí entra o palográfico e o teste palográfico, certo. Vamos falar rapidamente deles. Então, a terceira linha de traços de personalidade parte mais ou menos de uma premissa de que é muito difícil estudar sua mente e eu não vou me basear no que você fala. Entendeu? Então vamos basear em alguma coisa comportamental. Comportamental física. Então, expressões de comportamento motor fino são formas de tentar entender o temperamento. E isso pode estar relacionado com a personalidade, entendeu? Então parte dessa coisa mais biológica, basal, motora, né?
Muitos de vocês, para quem tem carteira de motorista, deve ter feito um teste de antes, aqueles testes psicotécnicos. Um deles é um teste em que você senta numa cadeira, eles colocam um anteparo na sua frente. Isso. E você tem que ficar desenhando círculos no papel sem enxergar, ou formas em U, né? Ou com a mão direita e a esquerda simultaneamente. Isso. Isso é chamado PMK, esse teste. É um teste de personalidade. Ele não é um teste motor, ele não é um teste para ver se você escreve direito. Não. É esperado, por exemplo, que quando você faz o PMK, que fique torto. É esperado, que você não está enxergando. Claro. A questão é o quão torto, para que sentido fica torto. É baseado nessa terceira vertente de estudos de personalidade. Certo. O palográfico entra nisso também, que é ficar fazendo os tracinhos e tal, né? E aí eu vi aqui no teste palográfico assim, o tamanho, a inclinação, o quanto eles ficam paralelos, a rapidez, para onde inclina. Né? Tudo isso leva em conta. São critérios assim, de análise. E do mesmo jeito, aí faz parte do efeito Forer também. Do mesmo jeito que você pode pegar, eu posso te explicar os tipos de personalidade do MBTI, você se identificar com um e achar que você é assim, como o Big Five, por exemplo, ele não te dá um tipo de personalidade, ele te dá scores. Como se fosse equalizador, né? Sim. Então é mais difícil de você perceber uma personalidade, assim. Você fica com essa impressão. Eu tenho mais neuroticismo do que extroversão, né? Mas você fica com uma gradação, né? Não é bem um tipo, tá? O palográfico, o PMK, eles são assim também, eles geram padrões. Só que você pode estudar para o teste. Então, por exemplo, agora que você sabe que o PMK é de personalidade, pode ser que dê diferente o resultado. O palográfico você pode estudar para ir bem. Pode treinar, né? Mas aí você está roubando no teste, entendeu? Sim. Você só não quer mostrar a sua personalidade, não quer fazer o teste de verdade, tá? Não quer dizer que o teste é ruim, quer dizer que você está burlando ele. Sim. Aí não faz sentido. Sim. Mas o que eu queria deixar claro, só para fechar, é que existem essas 3 grandes vertentes de estudos de personalidade, que é isso que tem que ficar claro. Que a discussão não é se o MBTI funciona ou não, é a teoria. Sim. Tá? E do mesmo jeito que os estudos de personalidade hoje têm até as críticas ao próprio Big Five, tem linhas na psicologia que mostram que nem é para você avaliar a personalidade, não faz sentido, é muito vago. O que eu quero ver é comportamento. Tá? Então, pode ser que mais para frente a gente faça um outro programa, ainda trazendo uma nova teoria de personalidade. Exato. E isso que mostra que a ciência é baseada em teoria e teorias são falseáveis. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.